Você já parou para pensar que aquilo que você carrega na carteira ou até mesmo no aplicativo do seu banco é fruto de milhares de anos de história? Já imaginou que um dia, o que hoje chamamos de dinheiro, poderia ser simplesmente um punhado de sal? Pois é, o dinheiro, em sua essência, é um dos maiores acordos coletivos da humanidade, um objeto ou símbolo que só tem valor porque nós acreditamos nele. Mas como chegamos até aqui? Como a humanidade saiu da troca de mercadorias para a invenção da moeda, do sal ao ouro, das conchas ao papel? Hoje, você vai descobrir a fascinante história da moeda e como ela moldou civilizações inteiras. Nos primórdios da civilização, não existia moeda. Tudo era feito por meio do escambo. Um agricultor trocava trigo por carne, um pescador trocava peixes por ferramentas, um artesão trocava utensílios por roupas. A troca direta parecia simples, mas logo surgiram os primeiros problemas. E se ninguém quisesse o que você tinha para oferecer? Imagine ter quilos de trigo, mas ninguém disposto a trocar por sal ou ferramentas. Esse impasse criou uma necessidade urgente: encontrar algo que pudesse representar valor universal, aceito por todos, em qualquer situação. Foi aí que o sal entrou em cena. Muito mais do que um tempero, o sal era essencial para conservar alimentos em uma época sem geladeira. Ele literalmente podia significar vida ou morte em longas viagens e períodos de escassez. O sal era tão valioso que soldados romanos recebiam parte do pagamento em sal, e é daí que vem a palavra salário. Em muitas regiões do mundo, carregar sal era como carregar riqueza. Era o chamado ouro branco, mas havia limitações. Não era fácil transportar grandes quantidades, e o sal podia se estragar em ambientes úmidos. Ainda assim, o sal marcou uma das primeiras formas de dinheiro da história. Mas o sal não foi o único. Diversas culturas ao redor do mundo usaram produtos diferentes como dinheiro. Povos africanos utilizavam grãos de cacau, que mais tarde seriam usados até mesmo pelos maias e astecas. Tribos do Pacífico usavam conchas marinhas, que tinham beleza rara e difícil de falsificar. Em algumas regiões da Ásia, o chá prensado era aceito como pagamento. Cada cultura escolhia aquilo que era raro, útil e difícil de reproduzir. Essas escolhas nos revelam algo fascinante. O que dá valor ao dinheiro não é o objeto em si, mas o acordo coletivo de que ele vale riqueza. E com o crescimento das cidades e do comércio, surgiu a necessidade de algo mais prático, durável e fácil de transportar. O ouro e a prata se tornaram a base perfeita. Eles eram raros, não enferrujavam, podiam ser divididos em pequenas partes e tinham um brilho irresistível. Os primeiros povos a cunhar moedas foram os lídios, na atual Turquia, por volta do século 7 a.C. Suas moedas eram pequenos discos de eletro, uma liga natural de ouro e prata. Essas moedas se espalharam rapidamente, dando início a um sistema que moldaria impérios inteiros. Mas as moedas não eram apenas um meio de troca. Elas também eram uma ferramenta de poder político e propaganda. Governantes estampavam suas imagens ou símbolos em moedas, reforçando sua autoridade e legitimidade. Roma, por exemplo, dominou o mundo não apenas com suas legiões militares, mas também com moedas que circulavam em todos os territórios conquistados. Carregar uma moeda com o rosto do imperador era, ao mesmo tempo, um ato econômico e político. A moeda, portanto, não era apenas economia, era poder. À medida que o comércio crescia, até mesmo o ouro se mostrava pesado demais. Imagine grandes caravanas carregando sacos de moedas por longas distâncias. Além de perigoso, era pouco prático. Foi na China, por volta do século IX, que surgiu uma das maiores revoluções financeiras da história, o papel moeda. Comerciantes começaram a usar certificados de depósito, papéis que representavam a posse de ouro ou prata guardados em cofres. Era uma forma de transporte mais leve, mais segura e que dependia, acima de tudo, da confiança. Esse simples papel se transformaria nas primeiras cédulas da história, e com ele nascia o embrião do dinheiro moderno, que hoje conhecemos não mais como metal precioso, mas sim como números em uma tela. Essa transformação deixou um legado profundo. Do sal ao ouro, das conchas ao papel,
A história da moeda é, acima de tudo, a história da confiança humana. Não importa a forma, sempre depositamos fé em algo que sozinho não teria valor. O que dá poder ao dinheiro não é o objeto em si, mas a convicção coletiva de que ele representa a riqueza. E hoje, vivemos mais uma mudança radical. O dinheiro não está apenas em moedas ou notas. Ele se transformou em números digitais, criptomoedas, cartões e aplicativos. E talvez a grande pergunta que reste para nós seja: o que será o dinheiro do futuro? Será algo físico ou apenas digital? Será centralizado por governos ou totalmente descentralizado como o Bitcoin? A história ainda está sendo escrita.